Amém. Comento os irmãos com a paz do Senhor. 皆さん、主の平和。 Motivo de alegria estar compartilhando a palavra de Deus num culto de jovem. Gosto muito de culto de jovem, né? Sou jovem ainda, 44 anos, né? 皆さんと共にこうしてその若者礼拝に参加できることは本当にとても嬉しく思いますし、もうここにいる時点で皆さんももう若者です。 Parece que foi ontem que eu me converti, né? Mas na verdade eu tinha 15 anos quando eu me converti, né? Já são quase 30 anos, são 29 anos. もう約30年ほど前に私はその15歳の時にその改心したんですけども、本当にその時がまるで昨日かのように本当に感じています。 Então, como nós temos pouco tempo, vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 37. では、詩編の37編を、先にまず初めに読みたいと思います。 Salmos 37, no versículo 4. 37編4節を読みたいと思います。 Vou estar lendo já, os irmãos acompanhem na sua Bíblia ou no telão. Diz assim. 早速読んでいきたいと思います。それぞれお持ちの聖書だったりとか、テレビの画面にも映ってますので、ぜひとも皆さん、読んでください。 Diz assim: Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. 主を己の喜びとせよ、主は、あなたの心の願いを叶えてくださる。 Vamos estar então fazendo uma oração. 祈りましょう。 Querido Deus, nosso Pai, eu te louvo, Senhor Deus, eu te agradeço pela tua presença neste lugar. Desde o começo do culto, desde o ensaio, a tua presença já estava aqui, continua aqui. E eu agora me coloco em tuas presenças, em tuas mãos, Senhor Deus, e peço, Senhor Deus, que o Senhor usa-me como um vaso, como um canal de bênção para falar com a sua igreja, não só com o jovem, mas com toda a igreja, com os irmãos que estão pela live, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio no poder que há na tua palavra, que ela não volta para ti vazia, Senhor, mas faz aquilo que lhe apraz. Espírito Santo de Deus, usa a minha vida, que venha tocar em cada coração aqui, venha convencer do pecado, da justiça e do juízo, que eu sei que isso é obra sua, Espírito Santo. Em nome de Jesus e na autoridade que há no nome de Jesus, eu repreendo todo mal, todo espírito de perturbação, todo espírito de sono, todo espírito de confusão, fora daqui agora, em nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus, fora daqui agora, em nome de Jesus. Querido Deus, eu oro, se Deus, já te agradeço por isso, em Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Toma a direção desse culto, em nome de Jesus eu oro, eu te agradeço. Amém. Os irmãos podem se assentar. ご着席ください。 O tema da mensagem de hoje é sonho realizado. 実現する夢というそのメッセージのテーマで皆さんと、今日は分かち合いたいと思います。 Você já teve algum sonho realizado? 今までその実現してきたその夢は皆さんがありますか？ Parece que ninguém teve. Levanta a mão quem já teve algum sonho realizado. いたら Né? 手を挙げてください。 Existem muitos tipos de sonho, não é verdade? Talvez quando a maioria aqui nós somos estrangeiros, um sonho de vir para o Japão, um sonho de ter uma vida melhor, não é verdade? まあその人それぞれにはやっぱりその夢とかが目標とかあると思いますが、その中でもやっぱり特に私たち外国人はこっちに来て出稼ぎしてより良い暮らしをするために、そういう目的を持って仕事をします。 Então, todas as pessoas, é muito importante você ter sonhos. でもちろんその夢を持つことはとても大事なことです。 Aqui nessa passagem ela fala que se nós nos alegrarmos no Senhor, se você tiver Deus como a sua alegria, se você se deleitar em Deus, Ele vai conceder o desejo do seu coração. でこの聖句で教えていることはまず主が私たちにその喜びを与えてくださって、その喜び自身を自分自身の喜びとしてするのであれば、主は私たちの心の願いを叶えてくださることを約束しています。 Quando eu era jovem, eu li essa palavra, eu me confundi. Eu achava que nós tínhamos que fazer coisas que agradavam a Deus, mas esse versículo está falando o contrário. Você tem que se agradar de Deus do que Ele é. で私が若かった時、改心したばかりの時はちょっと勘違いしていました。それは何かというと、神様を喜ばせるようなことをしたら自分の願いが叶えられると思っていたんですけども、ここでは真逆のことを教えています。主自身を自分の喜びとしなさいと教えているんです。 Então, talvez, vou mostrar para você a diferença. Uma coisa é você falar, eu vou servir na igreja, eu vou servir, vou tocar louvor, eu vou fazer algo para Deus, para alegrar a Deus. 例えば分かりやすく言うと、神様を喜ばせるために私は賛美隊に入って賛美をしよう、楽器を弾こうとか、賛美を捧げようとか、そういうことではなくて。 Mas agora aqui está falando que nós temos que nos alegrar no Senhor pelo que Ele é. Ele é o nosso Deus, Ele nos salvou, Ele deu a sua vida por nós. O Senhor tem que ser a alegria da sua vida. 私たちに喜びをもたらしてくださっているその主に私たちの喜びとしないといけないんです。 Se Deus é a alegria, se você se deleita no seu Deus, então Ele concede o desejo do seu coração. あなたが主に喜びに満ちているのであれば、自分の心の願いが叶えてくださります。 Então, nós vemos que
dependendo da fase da vida que nós vivemos, os sonhos são diferentes, não é verdade? やっぱりそれぞれ違った夢を持ちます。 Quando a gente é criança, por exemplo, o brasileiro, um menino, o normal do menino brasileiro é querer ser jogador de futebol, né? Tem alguém que quer ser jogador de futebol aqui? Levanta a mão. Tem um. Dois. でやっぱりブラジル人でよくあるのは小さい頃にサッカー選手になりたいという夢を持ちます。 Tem três que quer ser jogador de futebol, né? Na minha época, existia um piloto de Fórmula 1 muito famoso chamado Ayrton Senna. Então, também a gente tinha esse sonho, não, ou você é jogador de futebol ou você é piloto de Fórmula 1 igual Ayrton Senna. で私の小さい頃はF1 レーサーのアイルトン・セナというブラジル出身の F1 レーサーに憧れていました。 Então, esse é um sonho de criança que a gente tinha quando a gente era criança. それが幼少期に抱いていた夢でした。 Aí quando a gente vai se tornando mais jovem, né? Hoje é culto de jovem, os sonhos começam a mudar um pouco, não é verdade? で年を重ねて若者になっていく青年になっていくと今度は別の違った夢を持ちます。 Como eu falei para os irmãos, eu me converti com 15 anos, então eu já comecei a ter uns sonhos e uns desejos já mais cristãos. でそして私は年頃で改心したわけなのでクリスチャンとしての夢も持ちました。 Quando você aceita Cristo de coração, o Espírito de Deus ele passa a habitar na sua vida e ele começa a transformar na sua vida, você começa a ter pensamentos diferentes, você vai mudando. あなたが自分の人生を主に委ねるのであれば自分自身の考えを変えることもできます。 Então, depois que eu me converti, meus sonhos era me casar, ter minha família, me casar. で私の改心した後の夢というのはまず結婚して家庭を持つことでした。 Como eu já estava já com meus 18 anos, mais para frente com 18 anos, o meu sonho era ter a carteira de motorista. そして18歳を迎えてからは免許証を取ること。 E como eu estava na igreja, eu queria ser batizado com o Espírito Santo. そして霊的なバプテスマを受けること。 Então você já vê que é um tipo de sonho já meio que fora do comum para a geração de hoje, não é verdade? でも今時の時代では常識から離れたような夢かもしれないです。 Quantos jovens solteiros estão aqui? Levanta sua mão. 独身の若者いますか？ Levanta a mão, solteiros. Levanta bem a mão, todo mundo está com medo assim. 恥ずかしいことじゃないんで手を Vai 挙 que げ a てく sua ださい。 Rebeca ou o seu Isaac está aqui hoje, levanta a mão bem alta se eu sou solteiro. 勇気を出して手を挙げてください。 Agora abaixa a mão. Agora, quanto tem um sonho de se casar? Levante a mão. Tem um sonho de casar. Meu sonho é se casar. 結婚するという夢は持っていますか？ Amém. Tá bom, tá bom, tá bom. Uma vez eu fui no, eu não lembro que eu fiz essa pergunta. Quantos querem se casar? E era um ou dois que levantavam a mão. Eu achei muito estranho. で私のその頃の年頃でもやっぱり少人数が結婚したいと結婚願望を持っていたので、珍しいというか変な妙な気持ちになりました。 Porque no meio cristão, entre os jovens cristãos, você tem que sonhar em se casar. クリスチャンならば結婚することを結婚願望を持つのもいいことです。 Porque tem pessoas que ela fala assim, pastor, eu não quero me casar, mas eu quero ficar com um, ficar com outro, ficar com outro. Aí Jesus vem aqui no arrebatamento, você vai ficar também. 例えばもしいろんな男遊びだったりとか女遊びして暮らしたいと思っているのであればイエス様が戻った時点で軽挙では取り残されてしまいます。 Então é preocupante quando você vai numa igreja e você pergunta quantos jovens querem se casar e ninguém levanta a mão, mas fala assim, quem quer namorar? Todo mundo quer namorar. 結婚願望を持っている人はいますかと聞くとあまり手を挙げる人はいないんですけども、じゃあ、彼氏が欲しいですよ、彼女が欲しいですよという方はいますかって手を挙げてくださいと言うと手を挙げます。 Mas isso é um grande problema quando o jovem ele pensa somente em namorar, mas não pensa em se casar. Então a intenção do coração dele talvez não seja muito boa. で本当に認識が誤っています。なぜかというと結婚願望を持たずにただ交際願望を持っている時点で認識が異なっているんじゃないかなと思ってます。 Eu vou dar uma dica para as meninas. Meninas, namore somente com alguém que fala que quer casar. 特に若い女の子たちにはあなたと結婚したいという願いを持っている人と、付き合うべきです。 A maior prova do amor, né? Eu falo para minha esposa, é diferente o menino da menina, né? A menina, ela quer carinho, ela quer abraço, já o menino já sai correndo, sai chutando as coisas, né? São diferentes. O homem e a mulher é diferente, não é verdade? やっぱり少年とかはいろんなことをしたりとか積極的に遊んだりとかします。 A menina ela quer ser cuidada, ela já tem esse desejo de ser amada.
でも少女はやっぱり愛されたいと思うものです。 Por isso que na Bíblia, quando a ordenança para o casal é o homem ele tem que amar a mulher, porque a mulher ela gosta de ser amada, mas a mulher ela não fala para a mulher amar o homem, fala para a mulher respeitar, ser submissa ao homem. だから聖書の教えではまず男が女を愛さないといけないですし、女性からしたら今度は男に対して敬う気持ちを持つべきだということを聖書で教えています。 Então, irmã, a maior prova de que o seu namorado te ama é quando ele fala: eu quero casar com você, eu quero que você seja a pessoa da minha vida, eu quero ter filhos com você, eu faço um compromisso com você. で相手と本当に人生を共にしたいとか、そういった本気の望みを願望を持っている人と交際するべきです。 Se o homem está com você e não está falando nessas coisas, cai fora. Ele está te enganando, ele está tirando proveito de você. もしそれを言わないのであれば、自分の結婚の相手としてのリストから除外するべきです。 Então nós vemos aqui, nós vamos mudando o nosso tipo de sonho. だからそうして自分の夢が変わっていくんです。 Então quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, os nossos sonhos começam a ser transformados, ele vai mudando. Aquele sonho que eu tinha de ser famoso, de ter muito dinheiro, de ser reconhecido no mundo, ele vai transformando. Hoje eu quero que Jesus seja reconhecido, eu quero fazer algo que dá glória para Jesus, vai mudando o meu tipo de pensamento, o tipo de sonho. 改心する前では自分は有名人になりたい、お金を稼ぎたいとかお金持ちになりたいという願望を抱くかもしれないんですけども、改心した後には今度はイエス様が喜ぶこと、イエス様の栄光のために何か私は用いられたいと願うと、そういう夢願望に変わっていきます。 Então, aquele sonho que você tem interesseiro, que você só pensa em você mesmo, você começa agora a pensar no reino de Deus, pensar nas coisas de Deus, Deus vai transformando a sua vida. 自分の人生が変わっていくには、まず自分の神様の御国を考えたりとか、神様の栄光について考えたりしていくべきです。 Não quero que os jovens aí desistam de ser jogador de futebol, tá? Não é isso que eu estou falando. サッカー選手になるなとは言ってません。 Se você for um jogador de futebol, mas que você fale de Jesus lá para todo mundo, pelo menos. もし有名なサッカー選手になったら、イエス様のことを伝道して、その皆を述べ伝えることができます。 Mas eu quero falar para vocês hoje sobre sonhos de Deus. Deus começa a entrar na sua vida, Ele começa a dar sonhos que são sonhos de Deus, sonhos que vindo dele mesmo. 自分の人生を委ねるのであれば、神様が私たちに直接神の夢を与えてくださります。 Então, quando eu me converti com 15 anos, alguma coisa começou a dizer dentro de mim: você vai ter que pregar a minha palavra, você vai ser um pregador da palavra. Um dia você vai pregar para japonês. Eu nunca tinha lido a Bíblia, eu nem sabia o que era pregar e nem falava japonês. Olha que missão difícil. 私が改心したばかりの時では、神様から私に与えられたビジョンは、福音を述べ伝えるということ、そして日本人に福音を述べ伝えるという、本当に難しい難関なミッションが私に与えられました。当時はやっぱり日本語も話せなかったので、とても難しいものでした。 Então eu vim aqui com 15 anos, eu não entrei no Cocô, no Tio, eu já entrei para uma fábrica trabalhando. 15歳になった時に日本にいたんですけども、その時には高校には通わずに、私はもうすでに工場で働き始めました。 Mas aquela voz ela era muito forte que me dizia que eu tinha que pregar, que eu tinha que estudar a palavra de Deus. Então, quando eu voltava do meu trabalho, eu ia numa escrivania, eu começava a ler a palavra de Deus, estudar. Então, se eu vou pregar, eu vou ter que aprender essa palavra de Deus. Então, eu comecei a seguir a voz, a seguir a direção de Deus. で私は本当に神様からのビジョンをいただいた時には、私は神様のために福音を述べ伝えなきゃいけない、日本語を学んでいかないといけないと、考えるようになってから、仕事終わりに家に帰って、勉強をし始めました。 E ali então eu lia a Bíblia, depois eu começava a estudar kanji, eu começava a estudar um pouco de japonês, e eu ia em direção ao que Deus estava me falando. で神様の導きによって私は漢字だったりとか日本語のフレーズを学んでいきました。 Nós vemos na Bíblia uma passagem muito interessante que fala sobre sonhos, a história de José, não é verdade? で夢といえば聖書の中ではヨセフが描かれています。 Você vai ver que os sonhos que José tinha de que ele ia se sobressair sobre os seus irmãos, não era um sonho comum, não era um sonho da parte dele, era um sonho da parte de Deus. でヨセフが見た夢というのは一般の人たちが見るような夢ではなくて、神様から与えられた直接見せられた夢だったんです。 Então ali José ele começava a falar para os seus irmãos do sonho que ele tinha de que ele ia se sobressair sobre os seus irmãos. まず兄弟たちから独り立ちをするという夢でした。 Sonhos que vêm da parte de Deus. 神様からいただく夢です。 Então Deus ele tem sonhos para a sua vida, sonhos que são da parte dele.
で神様はその一人一人にかなったその夢を与えられます。 Nosso irmão Yudi ele leu agora há pouco o Eclesiastes 12, né? E ali fala de você lembrar de Deus, do seu Criador na sua mocidade, porque quando você já estiver velho, vem dias maus em que você não tem mais contentamento, não tem como voltar atrás. で今日もその司会者のそのユージ兄弟がその伝道者の書12章1節で読んだように、そのまず自分の若い日に、自分のその創造者を覚えないといけないということ、災いの日が来ないうちにまた何の喜びのない年月が近づく前にと教えています。これはその自分の、過去に変えることができないということをその教えています。 Existem muitas pessoas hoje que já estão na reta final, já passaram dos seus 60 anos e você pergunta, você sabe qual que é a missão que Deus deu para a sua vida? E muitos vão falar assim, eu com 60 anos ainda não sei qual que é a missão da minha vida. で、多くの人たちはその60歳還暦を迎えてからでもやっぱりあなたは神様の夢を何かいただいていますかと言われてもまだ私は、その夢を見たことがないですと残念ながらそういった答えを受けることがあります。 Assim como nosso irmão Yudi falou, a vida ela vai passando muito rápido. Eu falei, a minha juventude é como se fosse ontem, mas já se passaram quase 30 anos. 私の若い日が本当に昨日のように、感じますが一瞬のうちで本当にもう30年も迎えています。 Mas se você perguntar, pastor, qual que é a sua missão? Eu sei qual que é a missão e eu sei que eu tenho cumprido ela. Isso me faz dormir em paz na minha cama. 牧師はあなたの使命は何ですかと聞かれたら私はもうその使命を言うこともできるしその使命を果たしたと自信を持って言います。 Eu posso estar cansado, eu posso estar com um problema de muitas pessoas na igreja sobre mim, mas eu sei que eu estou cumprindo a minha missão, eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou. で教会の中でも問題も抱えることもあったりとか自分に対する問題があっても私は使命を果たし続けていると私は自信を持って言えます。 Então aquilo que quando eu tinha 15 anos ele era um sonho, hoje ele se tornou uma realidade na minha vida. 15歳に夢を見ていた夢が今ではもう実現しています。 Mas isso que eu quero compartilhar com os irmãos, vamos ver um pouquinho aqui sobre a história de José em Gênesis. 創世記ですのヨセフについて学びたいと思います。 Vou estar resumindo aqui, por causa do tempo. A história... 時間の都合もあるので少し要約しながら話していきたいなと思います。 Então, em Gênesis 37 está falando dos sonhos de José que ele tinha. 36章では彼が見ていた夢について書いてあります。 Ali os irmãos conhecem a história de que ele teve um sonho que ele estava atando feixes no campo e o feixe dele levantando-se ficou de pé e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. で、失礼しました。37章で彼が夢を、彼が何を見ていたのかということが詳細が、一つ一つ書いてあります。 7 deixa, né? No versículo 7. そこで畑で束を束ねていてすると突然自分の束が立ち上がってしかもまっすぐに立っていて、見ると兄弟たちの束が周りに来て私の束にお辞儀していたと書いてあります。 No versículo 9 ele fala assim, ele teve um outro sonho ainda e contou aos seus irmãos dizendo que tive outro sonho e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. 9節ではまた私は夢を見ましたよ。見ると太陽と月と11の星が、私を、節を拝んでいるのですと書いてあります。 Você vai ver que no versículo 11 fala assim, seus irmãos pois o invejavam, seu pai porém guardava este caso no seu coração. 11節で話を聞いた兄たちはヨセフに対して妬んでいたんですけども、彼の父はこのことを心に留めていたと書いてあります。 Então nós vemos que quando nós temos sonhos, vai ter muitas pessoas que vai querer parar o seu sonho, vai ter muitas pessoas que vai ter inveja do seu sonho. で自分の夢を共有すると一部の人たちはあなたの夢を妬んだりとかあなたの夢を食い止めようとする人もいます。 Mas as pessoas de Deus elas vão guardar no coração. ですが神の人には心に留められます。 O seu pai Jacó ali, ele sabia que ele tinha uma promessa de Deus, então ele sabia que aquilo que estava acontecendo talvez possa ser a mão de Deus, o dedo de Deus. で彼の父はこのことを心に留めた理由は神様が与えてくださった夢ではないかと彼は考えたからです。 Então os irmãos de José, os irmãos conhecem bem a história, ele é invejado e agora ele é vendido pelos seus irmãos. でヨセフは兄たちに妬まれてしまって彼は売り飛ばされたんです。 Eu quero falar para você, jovem, que todo sonho ele vai ter um preço. どの夢にもやっぱり代償があります。Se você tem um sonho de casar, eu tinha um sonho de casar, então eu não podia ficar indo para a balada, ficar com as meninas. Eu tinha que me separar para que viesse uma pessoa do jeito que eu queria. 例えば結婚したら自分はもうバーに行くことができないし
遊び尽くすことが出てきますね。その忠実さを示さないといけません。 Então eu pedia para Deus, Deus me dá uma mulher de Deus, uma pessoa que me ajude a cumprir o meu chamado de Deus. Ela não podia ser uma mulher qualquer e eu também não poderia ser um homem qualquer para ela. で、私はその結婚願望をその神様に打ち明けたときに、その私は、自分のこの使命を果たすためにその支えてくれるその妻、神の女性が、を望んでいることを私は言いました。なぜならこの神様からの与えられたその使命というのは、誰でもその自分がサポートしてくれていいわけではないからです。 Então, jovem, se você tem um sonho de Deus, se você quer uma pessoa de Deus, uma pessoa boa para você, seja bom para essa pessoa, seja uma pessoa de Deus para essa pessoa também. もしそのあなたにとって本当にベストな人を見つけたのであれば、その自分の人生においてもそうですし、神の夢においてもベストなんです。 Então, se Deus te deu um sonho, se você tem sonhos de Deus, sonhos bons, faça a sua parte. 神の夢、正しい、良い夢をいただいているのであれば、それをしていかないといけません。 Saiba que você tem que pagar um preço. そしてその中にも代償があるということもよく理解してください。 Você vai ter que passar por muitas experiências antes de Deus colocar no lugar que Ele te está falando que vai colocar. で、そのあなたに対してその今まで語り続けた神様の御言葉の中でも、そのいろんなことがその自分の人生の中にあります。 Então, antes de Davi ele lutar ali com Golias, ele já tinha uma experiência de ter matado um leão e um urso. 巨人のそのゴリアテと戦ったそのダビデは、その彼と戦う前に彼はすでにそのライオンやクマを倒しているという話をしました。 Tem algum jovem aqui que tem coragem de lutar com urso e com leão? ライオンやそのクマに立ち向かえるその勇気を持っている人はいますか？ Ah, pastor, você vai com uma bazuca, uma metralhadora, não luta com qualquer coisa, né? 武器 mão, を持 não. ってないとやっぱりその勇気は出ないです。 Então nós vemos ali a experiência, Deus ele permitiu coisas para que tivesse experiência para estar onde ele estava. で、その夢がその叶っていくためには、そのまずその経験をしていかないといけません。 Então existem muitas coisas que Deus vai permitir na sua vida para que você tenha experiência. まずその体験をしていって、その成長していくものです。 A maturidade é algo que leva tempo. Você não planta uma árvore hoje e hoje mesmo você come do fruto dela. Ela tem que ter um tempo. Essa fruta vai crescer e ela vai amadurecer. Tem um tempo. で、そのやっぱりその成熟していくためには、やっぱりその時間が強いられていくので、その徐々にその成熟していかないといけません。 Então, meus amados jovens, saiba que você tem que pagar um preço. 代償を払うということは、特に若者たちの皆さんにはよく知っておいてほしいです。 Imagina se eu, então, se Deus tinha me falado que você vai pregar a palavra e você tem que aprender japonês, e eu sentasse no meu sofá e ficasse lá com a perna para cima, ou então se eu ficasse jogando videogame e falasse, Senhor, está demorando para acontecer na minha vida. Se você não fizer a sua parte, nunca vai acontecer. 例えばそのあなたがその福音を伝えたいとか、あとはその日本語を学びたいというその願望を持っているのに、その自分に役に立たないこと、ゲームだったりとかそういったばかりしていて、しているのにその自分の夢が遅れているなと考えている時点でまず間違っているのです。まずすべきことをしないといけません。 Então faça a sua parte. すべきことをしてください。 Vamos ver aqui também uma coisa que eu acho muito interessante também. Versículo 39. Capítulo 39, perdão, Matos. 39章にもその興味深いことが書いてあります。 Do versículo 2 ao 5, eu vou estar lendo, os irmãos acompanhando a sua Bíblia. 2節から5節まで読んでいきたいと思いますので、皆さんそれぞれお持ちの聖書やテレビの画面で読んでください。 Diz assim, o Senhor estava com José e ele tornou-se próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo o seu senhor que Deus era com ele, que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, achou José graça aos olhos dele e o servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Desde que o pôs por mordomo de sua casa, de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. 2節から5節まででした。 Aqui é uma parte muito interessante, meus amados. Jovem, você tem que ser bênção. Você tem que ser uma bênção. ここで教えていることは、まずあなたは祝福でないといけません。 Se Deus está com você, se o Senhor está com você, os seus princípios, a sua maneira de viver, a sua maneira de agir, ela tem que ser diferente. E isso, ela afeta o seu redor. もしあなたのその主に生きているのであれば、そのあなたのその自分の人生もそうですし、その自分の周りもその影響が与えられていきます。 Ali o Senhor de José, ele via que José, as coisas que ele fazia eram abençoadas, era próxima, a maneira dele trabalhar era diferente. Então, porque Deus era com ele.
で、彼は自分が働いていたところでも彼自身が祝福でした。なぜかというと、神様と共に歩み続けたからです。Hoje nós louvamos aqui que onde pôr a mão prosperará, né? 今日も賛美したんですけども、自分の手を置くところ、自分が手を添えるところでも祝福されると書いてありました。E eu pergunto para vocês, onde vocês estão colocando a mão, está prosperando? あなたが手を添えているところに祝福がありますか？ Na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja? あなたの学校やあなたの職場、あなたが通っているその教会で栄えていますか？ Então, meus amados, se você quer viver sonho de Deus, se você quer ser usado por Deus, você tem que se esforçar, você tem que ser uma pessoa esforçada. 神様に用いられる人物になりたいのであれば、まずあなた自身が努力していかないといけません。 Você vai ver na Bíblia que Deus ele usa muitas pessoas que trabalham, que se esforçam. で、一部の人たちでは自分が働いているところだけで努力している人もいます。 Você vai ver ali Gideão que ele está malhando trigo no lagar, fazendo um trabalho muito mais difícil quando Deus chama ele. で、詩式にはギデオンというその人物がいて、彼はブドウ畑で働いていました。 Você vai ver quando Jesus, depois de ter orado a noite inteira ali, ele vai escolher os seus discípulos. Os discípulos estão ali, uns estão pescando, outros estão lavando as redes. São pessoas que trabalham. そして彼と同じように今度は主が弟子たちが漁師の働きをしていた時にも声をかけられました。ギデオンも弟子たちに共通しているのはその時働いている人だけに神様が声をかけるということです。 Eu pergunto para você, se você faz mal o seu trabalho, você vai conseguir fazer o trabalho de Deus? あなたがデタラメな仕事をしているのであれば、あなたは神の働きをすることはできると思いますか？ Então, meus amados, faça bem as coisas que você faz. Todos nós temos limitações, mas vamos dentro dos nossos limites, vamos fazer o nosso melhor. もちろん誰でもやっぱり限界はあるんですけども、限界までやってても、あなたはどこにいても何をしても一生懸命果たしていかないといけません。 Mas é uma coisa muito interessante também. Você vai ver no versículo 10. Vamos ver o versículo 7 do capítulo 39. 同じく39章の7節から読んでいきたいなと思います。 Diz assim: Depois dessas coisas, a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me venou senão a ti, pois é a sua mulher. Como, pois, posso cometer este tão grande mal e pecar contra Deus? 7節から9節まででした。 Aqui nós vemos algo muito interessante. Isso aqui é uma chave na vida de um jovem, o temor do Senhor. そして栄えた若者の鍵となることは何かというと、神への恐れです。 Nós vemos aqui em Jó, versículo 28, fala que o temor do Senhor é a sabedoria e o afastar-se do mal é o entendimento. そしてまず聖書に書いてあるように神への恐れというのが知恵の源であり、そうでないものは悪事を働いているものは栄えないと教えています。 José ele tinha algo muito interessante. Imagina você vivendo na pele de José, quando você fez coisas boas e você foi vendido, você está longe da sua casa, longe da sua liberdade, traído pelos seus irmãos, e você conseguiria ser fiel a Deus e agradecido a Deus numa situação dessa? 例えばヨセフのように一生懸命働いて良い行いをしているのに自分の兄弟に裏切られて、自分が本当に自分が知らないような異なる地に売り飛ばされてしまって奴隷として働いているとしたら、あなたはそれでも良い行いをし続ける自信はありますか？ Ali estava José no auge da sua juventude, no auge do seu vigor, sendo tentado por uma mulher sedutora, mas ele ainda lembra do Deus, lembra do Criador. ふるさとから離れた場所で彼はいろんな試練にあって誘惑を受けても彼は神様を覚え続けて、神様を恐れ続けてました。 Isso é um ponto muito forte em José. これはヨセフの本当に重要なポイントです。 O temor do Senhor. 神への恐れ。 Sabe que o diabo está derrubando a juventude, derrubando essa geração? Ele tem derrubado com a prostituição. でサタンの働きによって多くの若者たちが崩壊してしまう、霊的に崩壊してしまう要因が不貧困です。 Os jovens estão tendo dificuldade de se guardar jovens, puros, de esperar o tempo de Deus. 神の時を待ち、そして自分自身を身を清めていかないといけません。
Então, isso é algo muito importante, jovem. Se guarde para Deus, se guarde para o propósito de Deus. 神のために、そして神の目的のために守り続けてください。 Ali, quando não tinha ninguém, mas ele ainda lembra de Deus. Como eu posso pecar contra Deus? ヨセフはここで教えているのは、どうしてそのような大きな悪事をして私は神に、罪を犯すことができましょうかと教えている、彼は答えました。 Ei, quando você está sozinho, quando não tem ninguém, será que você pensa dessa maneira? Como eu posso pecar contra Deus? あなたが一人の時に誰も見ていないところで、どうして私は神様に罪を犯すことができるんだろうかとあなたは考えられますか？ Vamos ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 6. 第一コリント人への手紙の、6章を読みたいと思います。 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 13 fala assim: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 13節。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあります。ところが神はそのどちらをも滅ぼされます。体は不貧困のためにあるのではなく、主のためにあり、主は体のためです。 Na continuação, aqui no capítulo 7, no versículo 2, fala assim: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. そして他の別の聖句でもその適したその女性のためにあったりとか、その適したその神様の目的があることを教えています。 Então nós vemos, meus amados, a prostituição, ela tem destruído muitos jovens. で、その不貧困を避けられない、不貧困を犯してしまう若者が本当にたくさんいます。 A prostituição, ela tem acabado com a vida de pessoas, tem acabado com o propósito da família, tem acabado com os sonhos de Deus. 自分自身を台無しにしてしまって、その自分の人生を台無しにしてしまう、家庭崩壊を招いてしまうとか、そういった要因になってしまうのが不貧困です。 Tome cuidado, jovem, com a prostituição. 不貧困には特に気をつけてください。 Eu sei que talvez uma grande parte dos jovens já se prostituíram, mas volte para Deus, que Deus é misericordioso. Deus, ele perdoa e Deus, ele restaura quando a gente se volta para Deus de coração. もしあなたがその不貧困を今まで犯してしまったのであれば、神様に立ち返ってください。あなたがもしその自分の罪を悔い改めるのであれば、神様はもちろん本当に恵み深い憐れみのゆえにあなたを許してくださります。 Então nós vemos aqui, amados, na continuação da história de José ali, você vai ver que ele fez algo certo, ele fugiu, né? Você vai ver na palavra de Deus, fala assim, fugir da prostituição. Você tem que fugir, porque isso é muito tentador, isso é muito forte. Você tem que fugir dessa situação, fugir de coisas que possam te levar a pecar. で、そのヨセフの話の続きをしたいと思うんですけれども、ヨセフはその誘惑を受けて彼は逃げました。で、これもその私たちはその誘惑を受けるときには本当に大事なことであって、誘惑を受けたら逃げるということも本当に大切なことです。 Mas agora, na continuação da história de José, você vai ver, ele fez algo sugoi, na verdade, algo muito impressionante, algo que poucos jovens fazem, ou fariam. さらにヨセフは本当にとてもすごいようなこと、すごいことをしました。本当に一部の若者にしかできないような素晴らしいことをしました。 Mas na continuação, ele foi abençoado ou as coisas pioraram? で、その祝福があり続けたんですけども、その状況はそのひどくなる一方でした。 Então eu fiz uma pergunta, né? As coisas melhorou para ele ou piorou? Quem conhece a Bíblia aqui? 聖書をよく知っている人は、よく知っています。彼のためにいいことだったんだろうか、それとも悪いことだったんでしょうか。 Na verdade, piorou, né? 状況は悪くなる一方でした。 Da casa de Potifar, agora ele foi caluniado e agora ele é lançado no calabouço. A situação dele piorou. 彼はその自分が仕えていたその主人の妻から逃げたのに、今度は彼はその囚われてしまって牢に投げ込まれました。 Jovem, anota essa aqui que é uma dica muito importante para você ter paciência e esperar o tempo de Deus. もしそのノートとかあったらそのよく注意深く聞いてその書き記してほしいなと思います。 Existe um tempo de Deus. 神の時があるということです。 Então agora José, ele fazendo o que é certo, a situação dele piora, que agora ele já não é o líder ali da casa de Potifar, agora ele vai parar numa cadeia, num lugar muito pior. で、彼はその監獄にその入れられてその囚人として生きていましたし、本当に少なくとも奴隷の時代からはさらにひどくなっていました状況が。 Mas você acha que José, agora que a situação fica pior, será que ele fica sentado, desanimado, fala assim, agora acabou minha vida, eu vou ficar sem fazer nada até eu morrer? で、果たして彼はその落ち込んでもう自分はもうダメだと、落ち込んだんでしょうか。
Não, ele chega na prisão ali, ele é esforçado, ele é trabalhador dentro da prisão. Aí o carcereiro fala assim, poxa, você é muito esforçado, agora você vai ser o chefe dos presos aqui. 彼はその牢の、監獄の中でも一生懸命働き続けて、いろんな人たちから彼は感心されました。Disse que o Senhor estava com ele. その状況でも神様は彼と共に居続けました。Ali o versículo 20, não enxergo, 23, né? O carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porque por quanto o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. 23節では監獄の長はヨセフの手に任せたことについて何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。Então, jovem, você, mesmo você estando numa situação difícil, mesmo você estando num momento ruim da sua vida, mas se Deus está contigo, você ainda é bênção. あなたが本当にいろんなひどい状況で最悪な状況に生きていたとしても、神様があなたと共にとどまり続けるのであれば、あなたは祝福が注がれます。Eu lembro que na minha juventude, muitas vezes eu saía triste. 私が若かった頃はやっぱり悲しみに悲しみを伴うようなこともたくさんありました。Muitas vezes eu sentia solidão. やっぱりその悲しみの要因はやっぱり自分が孤独に感じていたからです。E eu sei, jovem, que se você fizer o que é certo, você vai passar por todo esse caminho. 正しいと思うのであればそれを続けていかないといけません。Eu lembro que uma vez, quando eu fui no Brasil, eu estava com 20 anos mais ou menos, e eu estava muito triste ali, sozinho, e eu saí da minha casa, onde eu morava com meus avós, e eu fui comer um lanche de noite. で私が20歳の頃に一回ブラジルに帰った時に自分の家から出て本当に悲しみを抱きながら外食をしました。夜外食しました。E eu lembro que eu me assentei ali quietinho no meu cantinho, pedi o meu lanche, e aí aquele homem, ele veio, o homem da lanchonete, ele fez o lanche, depois ele veio conversar comigo. Eu falei assim, você é cristão? Você é diferente. で自分は悲しんでいたんですけども、自分に料理を振る舞ってくれた人が私のところに来て、あなたはクリスチャンですか？あなたは何か他の人とは違うと、雰囲気が違うよと言いました。Aí eu pude falar do meu testemunho, falar de Deus para ele. そこで私は彼に自分の証をして、神様の御言葉について話をしました。Então, jovem, mesmo que você está triste, mesmo que você está sozinho na solidão, na dificuldade, no deserto da sua vida, na sua prisão, mas o Senhor está contigo, você é diferente. あなたがたとえ悲しみを抱き続けても、孤独に感じても、自分にとっての監獄にいても、本当にきつい試練の中にいても、神様は共にいて、そして神様があなたをあなたは神様の御言葉を伝えることもできるし、神様が共にいます。A mão de Deus vai estar sobre ti e o brilho de Cristo vai estar sobre a sua vida. Você vai ser sal da terra e luz do mundo, porque o Senhor está contigo. 神様の愛が自分に降り注がれ続けて、そして自分自身がこの世においてこの世の塩だったりとか、そしてこの世の光になることができます。Então, jovem, não pensa que hoje talvez você está nesses momentos ruins, nesse momento que nada dá certo, que talvez o seu amiguinho ou sua amiguinha está arrumando um namorado e você está sozinho, está sozinha, mas não fique triste porque o Senhor vai te dar vitória. であなたはたとえ悲しんでいても、自分の周りにカップルがいても、自分がまだまず自分のパートナーがいなくても、神様の時があるということに私たちは信じて、そして神様にとどまらないといけません。Então a resposta não vem, parece que Deus esqueceu de você. Assim eu me senti assim várias vezes, mas eu continuava indo para a igreja, eu continuava servindo a Jesus, eu ainda continuava tendo sonhos, eu continuava tendo esperança, continuava tendo temor de Deus na minha vida. どんな状況でも私は教会に通い続けて、神様にとどまり続けて、そして私は常に神様の夢を持ち続けました。Jovem, não perca a sua esperança, não desista de Deus, porque Deus ele é fiel, a palavra dele não mente. 神様の御言葉に偽りはないので、決して諦めないでください。A Bíblia fala assim que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados por seu decreto, por seu propósito. すべて立てられていること、すべては神様の目的あってのことです。Então, se Deus te chamou por um propósito, se Deus ele te deu sonhos e colocou no seu coração, continua a caminhada, as coisas ruins elas vão ser transformadas em bênçãos na sua vida. 神の夢、神の目的がとどまり続けるのであれば、あなたはどんな状況で、どんなにひどい状況、悲しみがあっても、あなたは祝福となることができます。Então, um dia, aquela solidão do pastor Kiyomi que durou até os quase 23 anos, aí um dia apareceu a pastora Jennifer, né?
で、その23歳の頃まで本当にそういう孤独を感じていたんですけども、私の妻に会いました。Depois de muita solidão, de muita lágrima derramada, de muita oração, agora o sonho é realizado. それまで本当にたくさん涙を流したんですけども、そこで夢が実現しました。Deus mandou uma pessoa que me ajudasse para que todo aquele sonho que Deus estava me dando, de um dia pregar a palavra de Deus para muitas pessoas, eu ter alguém que viesse me ajudar nesse sonho. 私がその神様の御言葉をメッセージするとき、伝道するときにもその私のことを支えてくれました。Vamos ver aqui em Gênesis 41. 創世記の41章を読みたいと思います。Aqui é uma passagem muito importantíssima. 本当に大事なことが書いてあります。Gênesis capítulo 41. Os irmãos sabem da história, né? Como que José saiu. Eu vou encurtar aqui por causa que já são 10 horas. Ali, José ele interpreta o sonho de Faraó e agora ele dá uma dica para Faraó e fala assim, ó, busca uma pessoa aí que saiba cuidar e que venha a recolher ali o alimento por 7 anos e quando vier os 7 anos de escassez, aí vai estar tudo certo. で彼はこの41章ではエジプトの王のパロという人物がいるんですけども、彼が見ていた夢をヨセフに話をして、ヨセフが彼が見ていた夢の解き明かしをしていました。No versículo 38, aqui tem uma chave, amados. Diz, Faraó ele fala assim: perguntou, pois, Faraó aos seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? 38節。そこでパロは家臣たちに言った。神の霊の宿っているようなこのような人を他に見つけることができようか。José, ele tinha o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus na vida dele. ヨセフには神の霊が彼自身に宿っていました。Meus amados, é muito importante que você tenha o Espírito de Deus na sua vida. あなたの人生に神の霊が宿っているということはとても大事なことなんです。Assim como eu falei hoje, quando você aceita Cristo de coração, de verdade, o Espírito de Deus ele passa a habitar na sua vida. Então você já não consegue mais fazer o erro, porque cada vez que você faz algo de errado, você vai se sentir mal, você vai se sentir sujo, algo vai te trazer para a presença de Deus, algo vai te levar para o arrependimento, porque a semente de Deus está na sua vida, Deus está na sua vida, você não consegue mais viver no pecado. あなたが本当の意味で主を受け入れた時には神の霊が自分の中で宿っていて、自分が例えば過ちを犯したりとかしてしまったら、過去には抱いたことがない罪悪感だったりとか、自分が汚れているとか、悔い改めに導かれますし、そして自分自身が成長していくことが霊的に成長していくことだってできます。Nós fizemos aqui o teatro do Dia das Crianças, onde nós colocamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. で先日の子どもの日の礼拝では演劇をしたんですけども、そこでは父子霊が演劇で出てきました。O Espírito Santo de Deus ele é importantíssimo em nossas vidas. A Bíblia fala assim que ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. そして霊というのは本当にとても大事なことであって、私たちに義を導いてくださりますし、そして義に生きることが出てきます。Ele que convence do pecado faz você se sentir sujo, ele faz você se sentir pecador, ele faz você ter uma necessidade de se voltar para Deus e se limpar. Ele que convence do pecado. その霊が私たちに自分が汚れているということ、自分が過ちを犯したことを悔い改めして、自分が神に立ち返る必要があって、清められる必要があるという認識を持たせてくださります。É o Espírito Santo de Deus que ele te convence da justiça, ele faz você crer que a palavra de Deus é verdade, que Deus existe, que existe céu, que existe inferno, ele faz você crer na justiça. そして神様が私たちに義を与えてくださって、そして本当に神様の御言葉は真理であるということを本当に神が実在するということ、そして天国と地獄が本当に実在するということを認識することができます。O Espírito Santo também ele nos convence sobre o juízo, ele faz você acreditar que se você continuar no caminho ruim, você vai ser condenado, vai vir um juízo sobre a sua vida. É o Espírito Santo que faz você crer nisso. であなたが本当に荒野の道を歩んでいたとしても、御霊が私たちに認識を与えてくださります。Então, quando o Espírito Santo de Deus está na sua vida, você começa a ser transformado. 神の御霊が自分を変えてくださります。Jovem ele tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus, assim como hoje é a manifestação do Espírito de Deus em meio ao louvor, de pessoas que choram, de pessoas que sentem a presença de Deus, isso é o Espírito Santo de Deus.
賛美の中でもあったんですけども、その喜んだりとか、その涙を流して、踊ったりとか、そういう人は御霊に満たされていて、御霊に導かれているからです。A palavra, quando nós pregamos, ela tem que ser direcionada, ela tem que ser algo recebida da parte de Deus, para que o Espírito Santo de Deus comece a trabalhar na vida dos ouvintes, vai transformando. Aqui, você está ali sentado, mas o seu coração começa a queimar, ele vai gerando uma mudança na sua vida, você vai sendo transformado. É o Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida. 神のものがその自分の中で働き始めて、その私たちはその自分の中の炎がその灯されていて、そして神様のために何をするのかと、そして神様がその私たちの中で働いてくださって、私たちが変わることが出てきます。A Bíblia fala assim que quando o rei Saul ele foi ungido rei, o Espírito de Deus veio sobre a vida dele e ele começou a profetizar junto com os profetas. そしてその預言者たちと共にその神様の御事、の預言をその述べ伝えるものだと言いました。E também, quando Davi foi ungido também, o Espírito de Deus veio sobre a vida dele e transformou a vida dele. ダビデもその彼の人生の中で神の霊が宿り、そして彼の人生が変わりました。Mas aí na continuação fala assim que Saul ele peca e agora o Espírito de Deus se retira da vida dele. ですがその同じ時期にそのサウルはその神様に従わなかったゆえにその彼の中のその神の霊が離れていきました。Ele diz que um espírito maligno vinha e atormentava a vida dele. 神の霊と入れ替わりの形で悪霊が彼の中に宿りました。E agora Davi, que também era rei, ele também comete um pecado muito grave. でダビデ王もその大きな罪を犯しました。Mas no Salmo 51 ele está arrependido, ele fala assim: cria, ó Deus, em mim um coração puro, um espírito reto, Deus, e não retira de mim o teu Espírito Santo. ですがその詩篇の151編に書いてあるように、その彼はその悔い改めをして自分から神の霊が離れないように彼は願っていたんです。Os dois pecaram. Jovem, vocês pecam. Eu peco. Todos nós pecamos. Mas existem pessoas que se preocupam com a presença de Deus, se preocupam em ter o Espírito Santo de Deus na vida. 誰でもやっぱり罪を犯しますが、それでも私たちはその神様のゆえに、自分のその心配だったりとか悔い改めをしていかないといけません。A Bíblia fala assim ali em Judas, fala que as pessoas que causam divisão na igreja, elas são sensuais e não têm o Espírito de Deus. ユダの手紙に書いてあるように、もしその自分の中でその悪霊があるのであれば、その教会を分裂させるような働きはその悪霊に満たされていると教えています。Meus amados, ser cheio do Espírito Santo não é só você fazer barulho, mas você tem que ter mudança de vida, como foi pregado esses dias, o fruto do Espírito. Você tem que ter amor, longanimidade, benignidade, paz, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. だからその本当にその肉の行いに働くのではなくて、自分の人生に御霊の実が結んでいかないといけないんです。Mas você fala em língua na igreja e você sai e já briga no caminho no carro, você briga na sua casa, você briga na escola, você briga no seu trabalho, você é cheia de Deus? もし例えばあなたがその誰かと口喧嘩ばっかりしたりとか、学校でも教会の中でも車の中でも口喧嘩ばっかりしているのであれば、果たして本当に神様の人なんでしょうか。O Espírito Santo de Deus, ele tem esse fruto, o fruto do Espírito, amados. 人生の中でその御霊の実が結んでいないといけません。 Pessoas que elas são cheias de Deus, ela tem a vida transformada. As pessoas olham para ela e falam assim: essa é uma pessoa de Deus, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. そうした人はその御霊に満たされるんです。そして人生が変わっていくんです。 Onde a pessoa que ela é de Deus, os seus princípios é diferente, o jeito de trabalhar é diferente, o seu andar, o seu falar é diferente, o seu pensar é diferente, porque Deus é que governa a vida dela. でもちろんあなたの話すこと、自分の言動だったりとか、自分の行い、そして自分の動き自身すべてが、変わっていくんです。 Então dê valor ao Espírito Santo de Deus. 神の霊に、価値を、見出してください。 Mas vamos voltar aqui, nós temos pouco tempo. Então, a partir do capítulo 41 aqui, os sonhos de José ele começa a ser realizado. 創世記41章を読み続けると、ヨセフのその夢が実現していきます。 Agora, tudo aquilo que ele tinha sonhado começa a ser realidade na vida dele. 彼が前に見ていたその夢が彼の人生で実現していきます。 Então, meus amados, quando você espera o tempo de Deus, quando você tem o temor de Deus na sua vida e você vai andando com Deus, vai chegar um dia que os seus sonhos vão começar a se realizar. あなたがその神様を恐れ神の時を待つのであれば、その夢が実現していきます。
Aí aquilo que era somente um sonho, agora você vai se tornar apalpável, você vai estar dentro, você está vivendo aquele sonho. あなたはそうするとあなたはその自分の夢に生きることができます。 Os irmãos sabem, né? Há 12 anos atrás nós tínhamos um sonho de ter um templo próprio, 12 anos atrás. Mas hoje nós estamos nele, nós podemos apalpar, nós podemos tocar. 2年前には私たちは私たちのその宮を、求めていた、望んでいたんですけども、今ではそれが実現して私たちは賛美を捧げることができます。 Então, se você anda no caminho de Deus, aquelas promessas, aquilo que Deus falou para você vai acontecer na sua vida. あなたがとどまり続けるのであれば、その夢が実現していきます。 O que o Senhor chamou para você fazer? 神様はあなたに何を召しているんでしょうか。 Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser do louvor, mas todo mundo tem que ser de Deus. 決して誰でも牧師になりなさいとか、賛美隊のメンバーになりなさいとは言ってませんが、誰でも神の人になるべきなんです。 A Bíblia fala assim que sem santificação ninguém verá a Deus, todo mundo tem que santificar. 清めることなくして、あなたは神の栄光を見ることができないので、自分自身を身を清めていかないといけません。 Então, esse pecado que você tem na sua vida, você tem que lutar, ele tem que ser algo que te incomoda, algo que te traz dor, algo que você vai sempre falando, Deus me livra disso, até você ser liberto dele. あなたの心を騒がせている罪だったりとか、過ちを行いにあなたは抵抗し続けて、神様は私を解放してください、自由にしてくださいと願い続けないといけません。 Isso é a santificação. Sem santificação, ninguém verá Deus, ninguém vai morar no céu com Deus. あなたは自分の身を性別することがなければ主を見ることはできません。 Nós necessitamos do Espírito de Deus para nos ajudar na nossa caminhada. そのためには私たちは御霊の導きが必要です。 Então, o sonho ele é realizado. そして夢が実現していきます。 Nós vemos na continuação da história de José, você vai ver quando ele se revela para os seus irmãos ali no capítulo 45. そして45章では、創世記の45章では、ヨセフが兄たちに話していた夢が、本当に実現していきます。 Você vai ver ali que no versículo 1 fala assim: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, bem como a casa de Faraó. 1節と2節でした。 Então nós vemos aqui José, agora ele se revela e ele dá um pranto tão grande, porque agora ele fala assim: eu sou José, aquele que vocês venderam ali para os egípcios, sou eu, olha o que Deus fez na minha vida. ヨセフは兄弟たちと再会して、今の私の人生を見てください。今ではこういう暮らしをしていますと、彼は兄たちに言いました。 No versículo 5 ele fala assim: mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por me haveres vendidos para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. 5節。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。 Agora, depois de José ter passado aquela longa caminhada, aquele longo sofrimento, o sonho é realizado, ele começa a viver o sonho de Deus na vida dele, e agora ele entende o propósito de Deus, agora ele já não tem mais mágoa dos seus irmãos, ele entende que tudo isso que aconteceu na vida dele, o mal se transformou em bem, ele foi vendido, foi traído pelos seus irmãos, mas Deus transformou tudo isso em uma grande bênção na vida dele, tudo isso foi um caminho para chegar na bênção. 彼は本当にこの夢を見てから長い道のりの中では本当にいろんなひどい状況があったけども、その悪い状況が自分の良いことのためだったし、そして何よりもこの長い道のりの末に神様の目的を彼は知って、彼はこのようなことを言いました。 Então ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. ヨセフ自身自分の神様の自分の人生に対する神様の目的を彼は理解したんです。 Então, jovem, não só jovem, todos vocês que estão aqui ouvindo hoje, você que está assistindo na live, entenda o propósito de Deus na sua vida. ここに今日礼拝に参加されている一人一人の皆さんにもそうですし、今この生配信を見ている方々にも言いたいことは、あなたには自分の人生には神様の目的があるということを理解してほしいです。 Então, quando alguém te perguntar qual que é a missão que Deus deu para a sua vida, que você saiba responder. あなたは神様の使命は何ですかと聞かれたときに、あなたは答えられるようにしていかないといけません。
Como eu disse, nem todo mundo vai falar assim, eu fui chamado para ser pastor e hoje eu pastoreio. Deus me deu o dom do louvor e hoje eu toco já no louvor. Nem todo mundo vai ser igual. Vai ter uma pessoa que fala assim, olha, eu não sei fazer muita coisa, mas Deus me capacitou para dirigir. Eu tenho prazer em levar pessoas para a igreja. Eu não sei fazer muita coisa, mas eu tenho prazer em ajudar a limpar a igreja. もちろんその一部の中では牧師になるために私を召されたとか賛美隊になるために召してくださったということもできるし、あとはそうでなくても自分が司会するために神様が私を用いてくださったりとか、教会を掃除するため、教会をきれいに保つために神様は私を用いてくださっているんだと、様々な役割を神様は与えてそれを答えることができます。Pastor, eu não sei falar no microfone. Se me der microfone, eu vou tremer, eu vou gaguejar. Mas quando eu estou sozinho com alguém, eu consigo falar de Jesus, eu consigo chamar para a igreja, essa pessoa vem. みんなの前でマイクを握って話すことはできなくても、誰かに神様の御言葉を述べ伝えて教会に招くことが出てきます。Então, meus amados, existem muitas coisas para nós fazermos para Deus. 神様のためにすべきことはたくさんあります。Às vezes é você ganhar uma vida que essa vida ela vai ganhar muitas outras vidas. あなたがきっかけで救われた人は、今度はその人がきっかけでたくさんの人の魂が救われることになることが出てきます。E o interessante é que tem pessoa que ela não sabe nem falar, é quietinha. Mas todo mundo que olha para aquela pessoa quietinha fala, mas essa pessoa é de Deus. で、本当に寡黙な人でも祈られた時に神の人だということが感じることが出てきます。Aquelas pessoas que elas pregam sem palavras, somente com a sua atitude, somente com a sua maneira de viver. それはあなたの人生を通して、自分の言動を通して神様を表すことが出てきます。E na continuação você vai ver assim que houve bênção para os irmãos de José, no Gênesis 47, versículos 5 e 6, fala assim, perdão, amados. Na continuação, quando José traz os seus irmãos, Faraó fala para ele assim, se houver pessoas capazes, nós vamos colocar ele como líderes, como chefe para cuidar do nosso gado. で、その後に王様がヨセフにあなたの父と兄弟たちがあなたのところに来て、エジプトの地はあなたの前にあって最も良い地に住ませなさいと、そしてその中でも力のあるものとして、彼のその中で私の家畜の係長としなさいと、王様は言いました。Isso, 47:6, né? Então ele fala assim, e se sabes que entre eles há homens capazes, põe-nos por chefe dos pastores do meu gado. それが6節に記されています。Isso fala, meus amados, de uma segunda chance, mesmo para aqueles que traíram a José, para aqueles que fizeram o caminho errado. Eles também, nesses mais ou menos 20 anos que passaram, eles também mudaram as suas vidas. で、兄弟たちは悪い道、誤った道に歩んでいて、それを20年間過ごしていたけども、20年の時を経て、今度は良い道に立ち返ることができました。José ele tinha 17 anos quando ele foi vendido. Quando ele tinha 30 anos, ele passa a ser líder. Depois de 7 anos de fartura, então já haviam passado 20 anos. Então, muito mais de 20 anos foi quando ele encontra com seus irmãos. Ele fala assim, ainda faltam mais 2 anos, né? Por aí você já faz uma conta de 25 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos. ヨセフは17歳の時に奴隷として売り飛ばされてしまって、30歳の時に今度は王に次ぐ位に彼は指名されて、今度はエジプトを治めて、そして数年後に約25年後の時を経て彼は兄弟たちと再会をしました。Você vai ver que Rubem ali, ele fala assim, ele fala para o pai dele, olha, se eu não trouxer aqui o Benjamim de volta, você pode matar os meus filhos. Você vai ver ali que Judá também, ele começa a defender e fala assim, eu fico no lugar de Benjamim e não traz mais dor para o coração do meu pai. で、そこで彼らの兄弟の長男のルベンが人質のような形になっていたベンジャミンの代わりに自分が残ってこれ以上兄弟たちを失うことがないように父親のもとに行けるように彼は頼み込みました。O pecado ficou assombrando o pensamento deles, eles tinham lembrança do que eles fizeram para José, já tinha passado quase 25 anos e eles ainda lembravam, nós estamos passando por isso. Quando José começa a testar eles falam assim, nós estamos passando por isso porque nós fizemos maldade para o nosso irmão José. 本当に長い昔の本当に遠い昔の出来事だったのに自分たちが犯してしまった過ちをよく覚えていたんです。
Mas agora ele já tinha sido transformado. Não, agora a gente está disposto a ser preso, nós estamos dispostos a morrer, mas devolve o Benjamim. Vamos, eu não quero mais causar dor para o coração do meu pai. これ以上その父を悲しませたくないという願いを持って彼は頼み込みました。 Mudança de vida. 人生が変わっていくんです。 Amém? Vamos ficar de pé, amados. ご起立ください。 Nós temos que mudar a nossa vida. 自分の人生を変えていかないといけません。 Deus ele tem muitos sonhos para a vida de cada um que está aqui. 本当にその神様にはその神様の時があって神様の目的意味があります。 O que Deus falou para você quando você se converteu? あなたが改心した時、神様は何を語ったんですか？ Lembra o que Deus falou para você. あなたに語ったことを覚えてください。 Esse sonho não se realizou ainda? その飯があなたはその実現していますか？ Mas Deus ele dá chance de recomeçar. ですがその神様はチャンスを与えてくださります。それはリスタートするチャンスです。 Assim como os irmãos de José tiveram chances de ainda chegar num lugar e ainda ter um cargo alto. そのヨセフの兄弟たちのように間違ったことをしても彼らはその自分の人生が変わって、本当にそのたくさんの役割を与えられていきました。 É o fruto do arrependimento. 悔い改めの実です。 Nós erramos com nosso irmão José. Eu aceito morrer no lugar ficar no lugar de Benjamim. Eu aceito ser preso porque eu fiz maldade no passado. O que Deus permitiu na minha vida eu aceito porque eu fui mal. Mas Deus ele contemplando isso, Deus dá uma chance. Não, vocês vão ser líder dos pastores. その長男がヨセフを売り飛ばしたことで自分が監獄にとらわれてそして自分が死ぬべきだということを彼は認識していたんです。でもそれでも神様は彼らがリスタートするためのチャンスを与えられました。 Pastor, eu cometi tanta coisa errada, hoje está difícil, pastor, eu estou colhendo tudo aquilo que eu plantei, a vida está ruim, a vida está sendo difícil, está difícil consertar agora, pastor, está difícil, pastor, mas Deus, Ele quer estender a sua mão para você. 牧師は私は本当に今まで悪いことをしてきました。本当に自分が悪い行いの種をまいた種が今私は本当に刈り取っていますし、本当に自分が今受けている苦しみに本当に値しますと言っても神様はそれでも手を差し伸べ続けてくださります。 Jesus ele falou assim: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não vai poder fazer nada, você não vai conseguir fazer nada. A sua vida vai passar e você não vai fazer nada. Você precisa de Jesus, você tem que andar com Jesus. イエス様は私にとどまらなければあなた方は何もできないと言いました。 Então eu vou estar fazendo uma oração. Se você deseja receber uma oração, dê um passo à frente, nós vamos estar orando pela sua vida. もしこの中で祈ってほしいという方がいましたら、何か感じるものがあって祈っていただきたいと思うのであれば前にお越しください。あなたのために祈っていきたいと思 Pastor, い eu ます。 saí do propósito, mas eu quero voltar. Hoje é o dia de você voltar no propósito de Deus. 牧師、私は神の道に立ち返りたいです。今日がそのチャンスです。 E se você abre o seu coração em sinceridade para Deus, você vai ver a restauração, o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida, Ele vai te voltar a guiar da maneira como Ele guiava quando você aceitou a Jesus. あなたが改心した時のようにもう一度道に導かれたいとそう願うのであれば今日がそのチャンスです。 Então aqueles pecados que você não consegue largar, aquilo que você pratica, Deus Ele vai te libertar. あなたが今まで自分を捉えていた罪、投げ捨てられない罪が、今日解放、自由になるチャンスがあります。 Pastor, hoje eu sou pastor, mas quando eu era jovem eu era igualzinho vocês, eu errava igual vocês, eu tinha que ir para a cruz e falar: Jesus, me perdoa, me dá mais uma chance, me levanta, me tira desse lugar, eu quero ir para frente, Jesus. 私は牧師になる前にも本当に皆さんと同じように本当にたくさんの過ちを犯して間違いを犯してきました。でもそれでも、一つ一つ改めていきました。 Você acha que hoje, sendo pastor, eu sou perfeito? Será que até hoje eu não preciso dobrar meu joelho e falar: Senhor Jesus, me ajuda? 牧師になったからといって私は完璧になったわけではなく、私は常に、主の助けを求めています。 Nós estamos numa luta constante a cada dia. いつも戦い続けています。 Mas Deus Ele está aqui querendo te ajudar a cada um. ですが主は確かに今ここにいて、そしてあなたを助けたいんです。 Ele está falando no seu coração: olha, eu vou te ajudar a cumprir o propósito. Anda comigo que você vai ver, o sonho vai se realizar, você vai sorrir novamente. 神様はもう一度あなたと共に歩んでその目的に生きてほしいと望んでいますし、そしてもう一度あなたに笑顔になってほしいんです。
Talvez está dando tudo errado, mas a palavra de Deus fala assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. ですが、その聖句に書いてあるように、あなたの道をすべて主に委ね、そして心の願いが叶えられます。 Então o Espírito de Deus vai voltar na sua vida, você vai voltar a brilhar, as pessoas vão ver e vão falar assim: o que aconteceu com a sua vida? そうすることによって神の霊があなたに戻って、そしてあなたは輝くことができます。そして多くの人たちがあなたのその変化に気づくことができます。 Vai ser o Espírito de Deus que vai estar na sua vida. 神の霊があなたの人生に宿ります。 Vamos estar orando. 祈りたいと思います。